Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. É a palavra de Jesus para nós neste dia. Nós sabemos, pelo próprio testemunho de Jesus, que Ele é enviado pelo Pai com uma missão. Ele recebe esta missão que lhe é confiada como testemunho da misericórdia do coração de Deus. O Supremo Pastor é o Pai. Mas o Pai confia ao Filho a missão de nos encontrar. O Pai confia ao Filho a missão de se aproximar de nós, de estar no meio de nós, de nos atrair, de nos conquistar. E nesta aproximação, o Senhor vai curando nossas feridas. Ele vai regenerando nossa vida. Mas Ele não nos regenera apenas de forma individual e pessoal. Também, mas não só. Porque a regeneração e a cura das feridas, ela acontece quando a presença do Senhor, o bom pastor, não apenas nos aproxima de Deus, mas nos aproxima do nosso próximo, do nosso semelhante. E aí é que está o paradoxo, que muitas vezes nos assusta e que nos retrai. Que o Senhor nos cura, nos liberta, nos regenera, para estarmos juntos. O pastoreio do Senhor é para gerar um povo de irmãos e irmãs. Por isso que a igreja coloca na liturgia de hoje, na segunda leitura, a primeira carta de São João. Vede que presente o Senhor nos deu, de sermos filhos e filhas de Deus. E nós o somos, reafirma o texto. Porque na medida em que nós permitimos que Jesus nos pastoreie, e que Ele realize esta obra de regeneração, de purificação, de libertação na nossa vida, Ele vai nos convencendo da nossa natureza. Ele vai convencendo a cada um de nós o que realmente nós somos. Nós somos filhos e filhas muito amados do Pai. Mas muitos de nós não cremos nisso. Vivemos como filhos órfãos, perambulando para lá e para cá, buscando algo que nos alimente, que nos sustente. Buscamos uma fonte de vida porque nós precisamos e sabemos da nossa fragilidade. E o Senhor nos permite participar daquilo que o Pai lhe confiou. A sua identidade de filho nos convoca a vivermos a nossa vocação de filhos em comunhão com Ele. E se somos filhos e filhas, entre nós somos irmãos e irmãs.
E nesta regeneração fraterna se manifesta a força do pastoreio de Cristo. Se nós vivemos como cão e gato, se a gente vive mergulhado na inveja, no egoísmo, no ciúme, na mentira, óbvio que o pastoreio de Cristo não brilha sobre nós. Nós sabemos disso. Se nós vivemos na mentira, se nós vivemos na injustiça, é inútil dizer que nós conhecemos a Cristo, porque isso se desmente no nosso modo de viver. A nossa vida, quanto mais ela for regenerada pela graça de Deus, pela força da palavra de Cristo, pelo Espírito de Deus que habita em nós, mais nós experimentaremos a vida de irmãos e irmãs. E a nossa filiação divina resplenderá. Será enxergada por todos aqueles que convivem conosco. E nós poderemos dizer: vivemos a nossa condição filial, porque temos o bom pastor que nos guia. E é importante perceber que no Evangelho segundo João se usa o verbo conhecer. E na Sagrada Escritura o verbo conhecer não significa simplesmente entender, ter conhecimento intelectual. O verbo conhecer significa ter participação íntima na vida. E quando Jesus diz: eu conheço o Pai e o Pai me conhece, Jesus está dizendo: a minha vida está no Pai e a vida do Pai está em mim. E entre nós existe uma comunhão íntima de vida, que só é possível no amor, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. E quando Jesus diz: eu tenho muitas ovelhas ainda de outro lugar que devem participar do meu rebanho, elas conhecerão a minha voz. Jesus está dizendo: aqueles que eu conquistar participarão da minha vida, como eu participo da deles. E como Jesus é o primogênito entre os mortos, é o primeiro de todos os irmãos e irmãs, na medida em que a vida de Cristo vai impregnando nossas ações, nossas escolhas, nosso modo de viver, nós vamos experimentando a maior alegria, que é viver a fraternidade universal. Não fazer distinção entre as pessoas, amar incondicionalmente como Ele nos ama. Oferecer gratuitamente o cuidado, o amor que Ele nos deu, sem merecimento de nossa parte. Na medida em que nós somos pastoreados por este amor de Cristo, Ele nos conduz ao Pai e nos reúne como irmãos e irmãs. E nós, participantes da vida de Cristo, partilhamos também a dimensão pastoral. Participar da vida de Cristo é abraçar o Cristo total, pleno, inteiro. E mais do que abraçá-lo,
é se deixar abraçar por Ele. E justamente essa característica da missão de Jesus, que é pastorear, cuidar, zelar, guardar, fortalecer, estimular, proteger, também é confiada a cada um de nós. E nós sabemos disso. Nós já experimentamos isso milhares de vezes na nossa vida. A alegria profunda de cuidar. Quem de nós já não experimentou isso? Quem de nós já não experimentou a alegria profunda de comunicar amor e de perceber como a vida do outro que recebe este amor participa também da vida divina? Esta é a nossa vocação. Cuidar uns dos outros. Mas cuidar não por apenas um mandato missionário de Cristo, que já é importante, mas não é só. Mas cuidar como um testemunho daquilo que Deus realiza em nós. Como uma consequência lógica daquilo que Ele realiza em nós. Oferecer gratuitamente, com generosidade, o que recebemos. Queridos irmãos e irmãs, mergulhemos nesta graça, nesta misericórdia infinita de Deus. Permitamos que Ele regenere o nosso modo de viver, para que nós sejamos também pastores, participantes dessa sua missão no cotidiano das nossas atividades, das nossas ações. Por isso que o Salmo fala da pedra rejeitada. Porque o paradigma do cuidado é ter um olhar profundo para a realidade e enxergar a vulnerabilidade e a fragilidade daquele que é rejeitado, daquele que é colocado à margem, daquele que é expulso. O nosso testemunho de pastoreio será ainda maior se nós tivermos um olhar por aquele que é rejeitado, como o pai olhou seu filho rejeitado pelos homens e o colocou como pedra angular. A humanidade rejeita o filho enviado, mas o pai o coloca no centro e manifesta a todos os homens e mulheres o seu amor infinito pelo seu filho e o levanta dos mortos. Ah, queridos irmãos e irmãs, quem dera se nós entendêssemos isso, de que Deus quer dar vida aos que estão à margem, que Deus quer ressuscitar os que estão rejeitados. E para isso, o bom pastor precisa de nós. Precisa das nossas mãos. Precisa dos nossos pés. Precisa do nosso olhar, que não julga e não condena, mas que expressa amor e misericórdia. Se nós compreendêssemos isso e colocássemos em prática este ensinamento de Jesus, nós experimentaríamos a força da salvação que vem de Deus. Caminhemos pressurosos
na alegria de estarmos sob o olhar e a participação da vida do bom pastor. Nós não pertencemos aos mercenários do nosso tempo, que infelizmente tem muitos, está cheio. Peçamos também neste tempo tão difícil a graça de discernir onde estão os mercenários que querem a morte e que não promovem a vida e que se alegram com a morte e que fazem tudo para matar. Mas Jesus nos explica por que fazem isso. Porque eles não têm amor pelo rebanho. Porque eles não são donos do rebanho. Então para eles dá na mesma. A nossa vida precisa redescobrir, e a Igreja de Cristo precisa redescobrir esta força de salvação que se encontra em Jesus, o bom pastor. E para terminar, tomemos o fim do texto do livro dos Atos dos Apóstolos. Primeira leitura. Por que nós precisamos redescobrir esta força em Cristo? Porque a Sagrada Escritura nos afirma: não há outro nome entre o céu e a terra por meio do qual nós recebamos a vida, o perdão e a salvação. Não há outro. Caminhemos então na alegria desta presença do bom pastor no meio de nós. E que Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém.